Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Paz do Senhor, irmãos, em nome de Jesus. Boa noite, irmã Amanda. Está sempre conosco aí, né? A primeira a entrar conosco aí. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, tá, irmãzinha? É um prazer sempre ter a irmã conosco aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Isso aí é sede de Deus, é sede da palavra do Senhor, né? Que bom, que bom. Nosso coração se alegra, né? A gente vê um povo sedento, um povo que de fato tem sede da presença maravilhosa do Senhor através da sua bendita palavra, né? Aguardar só mais alguns instantes para mais alguns irmãos entrar conosco aí, em nome de Jesus. Embora hoje eu não tenha feito o anúncio, mas né, os irmãos já sabem que toda segunda-feira nós estamos aqui para falar da palavra de Deus. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Senhor nosso Deus, te damos graças, Senhor, uma vez mais pelo privilégio da tua companhia, da tua presença. Sabemos que o Senhor está conosco. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, porque reconhecemos que por todo o nosso dia a tua presença ela foi real em nossas vidas, nos abençoando, nos alimentando, nos guardando, nos dando direção. E só estamos agora, Pai, nesse momento, muitos irmãos em seus lares, outros nos seus trabalhos, porque a tua boa mão, Deus, tem nos guardado. Receba, Deus, a nossa gratidão, o nosso reconhecimento, Senhor, ó Deus, de toda a tua bondade, graça e misericórdia, dispensada, Deus, graciosamente e abundantemente sobre nossas vidas, Pai. Senhor, temos sede da tua presença, queremos aprender com teu Santo Espírito. Senhor, abra, Deus, o nosso entendimento, o nosso coração, e que ao término, Deus, desta live, possamos sair daqui uma vez mais impactados, direcionados, ó Pai, pela tua bendita palavra. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluias. Bendito é o nome do Senhor. Meus amados, vamos dar início à live desta noite. Eu vou ler alguns versículos da palavra de Deus. Você está aí com a sua Bíblia em mãos. Deus abençoe, ajude. Nossa princesa Marlene também já está conosco. Deus abençoe. Pela foto aqui parece que a irmã Josi também está conosco. Me perdoa, tá? Se eu falo Josi, Josi, tá? Me perdoe, tá? Ainda vou chegar, vou descobrir qual que é a pronúncia correta, tá bom? Mas saibam que todos são sempre bem-vindos aqui conosco, tá bom? Gênesis capítulo 37, tá certo? Já me fugiu a memória quantas lives nós já fizemos sobre o assunto de maturidade espiritual com base na história do nosso amado patriarca José. Hoje temos revelações tremendas da parte de Deus para o nosso coração. E eu vou ler Gênesis 37, verso 1. E Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Estas são as gerações de Jacó, sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos, e estava este jovem com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia uma má fama deles a seu pai. Vou pular agora com os irmãos lá para o versículo 23. Gênesis 37,
versículo 23. E aconteceu que chegando José a seus irmãos, ouçam e gravam isso, tá? Tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, tá bom? Grava essa passagem, daqui a pouco nós vamos voltar aqui nessa passagem. Eu quero iniciar, meus queridos, essa live fazendo aqui pelo menos algumas considerações. Eu espero que o som esteja tudo ok, que a transmissão esteja ok, não esteja travando. Se der uma travada em alguma coisa, vocês comentem aí, tá bom? Para eu saber. Ontem, já no iniciozinho da noite, eu estava ouvindo uma mensagem de um pregador que eu gosto muito de ouvi-lo, chamado Josué Brandão, um mestre da palavra de Deus, tá? Ele é pastor lá na Bahia. É um mestre da palavra e eu gosto muito de estar ouvindo esse servo de Deus. Pai do Senhor, irmão Alan, está sempre conosco aí, o homem de Deus. Deus abençoe a sua família, sua esposa. Rafaela também está dando uma espiadinha aqui. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. E dentro das considerações que ele fez, né, dentro da sua mensagem, eu quero só pontuar aqui para nós abalizarmos essa mensagem. Nós oramos pelo retorno dos nossos cultos presenciais, não é verdade? Né? O retorno paulatinamente, gradativamente das igrejas, a restauração dos nossos cultos, como anteriormente. E gera em nós uma expectativa que pós-pandemia, pós esse processo que a humanidade passou, e eu estou aqui especificando a questão da igreja, cria-se uma expectativa de que nós vamos viver um tempo novo, né, em nossos cultos, em nossas liturgias, em nossa igreja. Se ouve vários comentários que pós-pandemia a igreja vai experimentar um grande avivamento, um grande despertamento. Só que eu quero chamar a sua atenção que avivamento e despertamento não se dá por causa, em função de pandemia, ou de perseguição, ou de qualquer uma outra coisa. Talvez no início do retorno, né, isso é importante para você que vai voltar a estar nos cultos, né, quando se o povo voltar para os cultos presenciais, com essa percepção de que haverá um grande avivamento em função de pandemia, em poucos meses essa poeira baixa. Porque o que traz avivamento, o que traz de fato um novo nível de nossos cultos, né, não é pandemia, não é perseguição, não é tribulação, não é nada disso. É a percepção correta, é o entendimento correto da essência do genuíno, verdadeiro cristianismo. A mensagem do Evangelho. O que traz avivamento não é pandemia. O que traz avivamento, um culto diferenciado em nosso meio, é a conscientização do que significa de fato o verdadeiro cristianismo. Tá? Muito pelo contrário, quando se dá esse verdadeiro avivamento em função de um conhecimento e prática da verdadeira palavra do Senhor, isso é que desperta perseguições. Então, o avivamento ele não é consequência de circunstâncias, mas ele é muito pelo contrário, ele é fonte que pode causar, né? E você vai ver na história da igreja, quando a igreja experimentou, né, os seus momentos áureos, exatamente por esse entendimento acerca da palavra de Deus, quando o povo se voltava para a obediência da palavra, né, e em função disso, a igreja, ela de fato passou por diversos processos ao longo da história. Então, ao voltar para os cultos presenciais, né, não vá com essa percepção de que algo vai acontecer, porque Deus permitiu essa pandemia, porque Deus permitiu todas as perseguições, porque agora vem algo novo. Não virá algo novo se o coração não se render verdadeiramente à mensagem do cristianismo, da verdadeira palavra do Senhor. Cabe-nos aqui uma pergunta. Cabe-nos aqui uma segunda pergunta. É necessário uma leitura correta.
uma compreensão correta. Afinal de contas, o que são, na realidade, os nossos cultos presenciais? O que significa culto presencial? Uma vez que nós vemos aí, né, os líderes, né, em toda mobilização, é fato, tem que ser feito isso mesmo, né, tentando voltar, ainda com muitas dificuldades, questões de liberação de alguns departamentos, de algumas prefeituras, estados. A gente entende isso tudo e eu não quero entrar aqui no mérito da questão. Mas a pergunta principal que se faz aqui no início dessa live: o que significa de fato o culto presencial? O culto presencial, ele é muito mais, ele é muito além do que apenas a reunião da membresia da igreja. Ela vai muito além do que um ajuntamento de pessoas em um mesmo lugar prestando um culto a Deus, já pré-estabelecido. O culto presencial, ele é a essência de uma comunhão. Então grave isso que eu vou falar para os amados. Quando eu estou em comunhão, a igreja precisa voltar para que os irmãos estejam em comunhão. Mas o que é de fato estar em comunhão? O estar em comunhão não é simplesmente estar todo mundo dentro da igreja, voltando à rotina que fora interrompida. A comunhão é a percepção correta. Grava isso, porque eu sei que você vai estar voltando para o culto, eu sei que você está voltando para a igreja, muitos estão avaliando, né, a igreja, se vai voltar para a mesma igreja que estava. Houve aí alguns embates no coração de muitos irmãos, né, acerca das suas atitudes agora pós-pandemia, pós esse processo que a igreja passou. Mas é importante para você tomar essa decisão que você saiba que estar em comunhão com a igreja não é você definir uma placa onde você vai estar lá 3, 4 vezes por semana glorificando a Deus, levantando as mãos e cultuando ao Senhor. Estar em comunhão com a igreja é ter a percepção correta de tudo aquilo que se faz em comum dentro do corpo de Cristo. Pegou aí? É ter eu estou em comunhão com a igreja. Bom, se eu estou em comunhão com a igreja, com o meu ministério, eu tenho que ter a percepção de que estar em comunhão com a denominação a qual eu pertenço é ter a percepção de que eu estou dentro de um alinhamento de algo comum que ali é praticado. Você não é obrigado a estar na igreja que você está. Mas se você está na igreja que você está, você tem que ter a percepção correta de que a comunhão é a percepção correta de que você está envolvido com tudo que abrange ali aquela igreja. O que tem em comum naquela igreja? Eu vou aqui trocar em miúdos aqui para ficar um pouco mais objetivo para os amados. Eu pertenço a essa igreja, eu congrego com essa igreja, mas assim, eu não participo de culto de doutrina, eu não tenho tempo para isso. Bom, você é apenas um membro da igreja, mas você não está em comunhão com a igreja, porque o culto de doutrina, o culto da escola dominical, o culto da palavra é algo que está em comum com a liturgia da igreja. Então, se você não tem um alinhamento com aquilo que é comum da igreja, você não está em comunhão com a igreja. Aí eu vou para a igreja, mas eu não sou um ponto bem discutido, infelizmente. Aí, mas eu não sou dizimista, eu não sou ofertante. Bom, se isso faz parte da igreja, da liturgia da igreja que você pertence, você não está inteirado, você não é praticante disso, vou te dizer aqui com todas as letras garrafais, você não está em comunhão com a igreja, você é apenas um frequentador do culto. Você intitula tal irmão como seu pastor, os irmãos, se você está, você não tem, de repente, você está com um relacionamento cortado, rompido com alguém de dentro da igreja, por causa de uma decepção, por causa de um evento qualquer, e você não se relaciona com essa pessoa. Pastor, eu estou em comunhão com a igreja? Não. Porque é interessante, 1 Coríntios capítulo 12, versículo de número 12, não existe a igreja isolada. A igreja isolada.
Eu não sou igreja estando isolado. A igreja é o corpo místico de Cristo. Eu faço parte desse corpo. Não sei se eu sou o pé, se eu sou a mão, se eu sou a orelha, se eu sou os olhos, mas você nunca vai ver um membro distante do corpo falando que é um corpo. Não é um corpo, ele é apenas um membro. Ele faz parte do corpo, ele é a igreja, tendo Cristo como cabeça dessa igreja, se ele estiver em comum com o corpo, cada qual desenvolvendo a sua função. Então, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso de número 12, Paulo vai tratar isso com a igreja de Corinto, falando da unidade em Cristo, da unidade do corpo em Cristo, especificando, né, a responsabilidade de cada um, o seu papel, e que não tem no corpo de Cristo alguém menor ou alguém maior. Todos estão dentro de algo comum para o funcionamento de um corpo. Então, estar em comunhão com a igreja é estar alinhado com todos os organismos daquela igreja, para que de fato essa igreja, ela de fato seja uma igreja viva. Um outro exemplo que nós poderíamos destacar está lá em Atos capítulo 5. Eu vou ler aqui a palavra de Deus, um texto que todo mundo conhece, mas é importante relembrar. Marca essas referências para você, depois da live ou numa ocasião oportuna, você poder meditar. O que acontecia, e aqui eu acho que é capítulo 4 do livro de Atos dos Apóstolos, que fala assim a partir do verso 32. A comunidade de bens entre os primeiros cristãos, Ananias e Safira. Veja que a essência do que é uma igreja em comunhão, e aqui está destacando acerca só dos bens, mas o leque é maior e você pode ter esse entendimento. Diz assim, e era, para você entender o que é comunhão, e era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que alguma coisa que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Todas as coisas de todos que estavam ali naquela igreja eram comuns. E todos participavam daquilo que era comum. Ananias e Safira fugiram à regra. Eles queriam fazer a sua própria liturgia, queriam fazer o seu próprio culto, queriam adorar do seu próprio jeito, e eles foram fulminados porque eles achavam que poderia estar em comunhão, né, fazendo as suas próprias diretrizes. Então, quando você voltar agora para a igreja, repense isso. Qual é o seu conceito de comunhão com a igreja? Será que de fato, antes da pandemia, antes de todo esse recesso, né, que nós tivemos aí, guardado as proporções, e agora você voltando, será que nós vamos voltar na mesma coisa? Na mesma batida? Será que nós vamos ficar fazendo mais do mesmo sempre? Será que eu vou voltar a ser simplesmente um participante de culto? Ou será que agora, quando eu voltar agora para os cultos presenciais, eu vou com essa mentalidade? Porque afinal de contas nós temos a mente de Cristo, de que a comunhão, né, eu estar inteirado com tudo aquilo que está determinado dentro do culto, dentro da liturgia da igreja. Receberam essa primeira palavra? Eu acho assim que é muito pertinente, né, para o nosso coração. Esse entendimento da comunhão, da cononia. Eu não posso aprofundar porque a live aqui nós temos um outro tema para tratar, mas eu quero destacar esses pontos para iniciar esta palavra. Um pregador norte-americano chamado Paul Washer, também gosto muito de ouvi-lo, ele em uma de suas mensagens também, ele fez algo tremendo. Falou algo tremendo de tantas coisas que o Espírito Santo o ilumina para falar. E dessa questão da igreja, muitos vão estar voltando agora, alguns vão estar repensando, analisando, vendo a melhor forma de fazer, e alguém de repente pode decidir ir para uma igreja, talvez porque essa igreja é próxima da sua casa.
Tem muita gente que toma esse tipo de decisão. Poxa, mas a igreja é muito longe, embora eu goste de ir lá, parece que o meu chamado é lá, mas eu vou procurar uma igreja que é mais próxima da minha casa. Ou seja, procurando a questão de facilidades. Então o que esse pastor disse, e eu achei isso muito interessante, não procure uma igreja perto da sua casa. Procure uma igreja perto da Bíblia. Quanto mais perto da Bíblia a igreja estiver, será melhor para você, para a sua vida espiritual, para a sua maturidade pessoal, para o seu crescimento em Deus no corpo de Cristo. Por que eu estou dizendo isso? Para você procurar uma igreja não perto da sua casa, uma igreja não motivada por circunstâncias, mas uma igreja que de fato esteja próximo da Bíblia, da palavra de Deus, que te ensine de fato a galgar esse nível de relacionamento com Deus. Por exemplo, você está preparado para ouvir o que Deus vai falar aqui hoje? Você está preparado para eu começar a pregar? É importante essa pergunta, sabe por quê? Se você, pastor, eu estou aqui porque eu estou querendo ouvir. É verdade. Mas muitas vezes nós cometemos o erro de ir para o culto, de ir para a mensagem, não na expectativa de ouvir o que Deus quer falar, mas queremos apenas ouvir Deus testificar ao nosso coração aquilo que nós já estamos aguardando ouvir do Senhor. Então eu já venho com algo no meu coração, e o meu objetivo ao ouvir a mensagem, ao ouvir a live, é para que Deus testifique, confirme aquilo que já está no meu coração. E aí, muitas vezes, de repente, a palavra de Deus vai lá para o nosso coração está no norte, a palavra de Deus vai lá para o sul, e a gente, poxa, Deus não falou nada comigo. Mas a percepção correta, nós já cansamos de ouvir isso reiteradas vezes, não é para que Deus testifique ao nosso coração, é para que o Senhor, de fato, venha falar aquilo que Ele tem para o meu coração. Naamã, segundo Reis, capítulo de número 5, ele cometeu esse erro. Quando ele soube que em Israel havia a possibilidade de ele ser curado daquela lepra, e deram-lhe a informação de ir à casa do profeta Eliseu, quando ele chega na casa do profeta Eliseu com toda a sua comitiva, o profeta disse, nem atendê-lo, disse assim, vá e mergulhe, fala para ele para mergulhar no Jordão 7 vezes. Ele ficou indignado. Sabe por que ele ficou indignado? Porque ele já tinha uma proposta no seu coração. Ele só queria que o profeta viesse confirmar algo, a história que ele mesmo escreveu. Eu vou lá, porque assim ele murmurou. Eu achei que eu fosse vir aqui, e que o homem de Deus fosse vir e colocar as mãos sobre o leproso, e por acaso não tem lá na minha região rios melhores do que esse rio Jordão, esse rio aqui todo sujo? Ou seja, ele já foi com a percepção própria daquilo que ele queria ouvir. E ele se decepcionou, e ele já estava voltando para sua casa completamente. Poxa, eu achei que Deus fosse falar algo e não falou nada. Eu achei que ele fosse fazer algo e não fez nada. A ponto do seu servo dizer assim, se ele tivesse te pedido algo tremendo, algo difícil, você não faria? Seja humilde, volta lá. Volta lá. Talvez ele quer te dar o que você precisa por outros caminhos. Talvez ele queira te dar, estou aqui conjecturando que poderia estar isso no coração deles, muito mais do que apenas a cura da sua lepra. Talvez você precise muito mais do que a cura da lepra. Ele reconheceu a sua soberba, foi lá, pôs a boca no pó, mergulhou, recebeu o seu milagre e reconheceu que não havia outro Deus a não ser o Deus de Israel. Ele não só recebeu a sua cura da lepra, como também a sua própria conversão. Então ele recebeu muito mais daquilo que ele estava aguardando. Mas ele só recebeu quando ele se despojou e foi despido das suas convicções, despido dos seus próprios interesses, para ouvir aquilo que Deus havia preparado para o seu coração. Você está aqui para nessas lives, como Naamã, esperando que Deus use os meus lábios para confirmar aquilo que está no teu coração? Ou você veio aqui exatamente, Senhor, fala porque o teu servo ouve?
Porque se assim nós fizermos, Deus sabe o que está no nosso coração. E Ele vai nos entregar, eu tenho certeza disso. A história de José, que nós vamos narrar aqui hoje, vai mostrar isso. Mas Ele não quer somente nos entregar, Ele quer nos mostrar que nessa trajetória tem um processo, né, que vai nos dar estrutura para receber isso que tanto nós almejamos receber no Senhor. Ok? Dito isso, vamos para a palavra do Senhor. Nós vimos na live passada acerca da origem de José, do seu nascimento, né? Foi muito bacana, é muito bonito, né? Tem muita gente que não tinha noção de como José veio, quantos irmãos, né? José tinha, a sua família, o processo que passou o seu próprio pai, Jacó. Então, ou seja, foi muito bacana. No capítulo 37 de Gênesis, é o que nos importa agora. Nós vamos partir de Gênesis agora 37. Hoje nós vamos falar bastante aqui de José. Vamos tentar aqui fugir daquilo que é convencional que se fala de José, ok? O texto diz aqui que no versículo de número 2, que José, a essa altura, ele tinha 17 anos de idade, ok? Nós na live passada falamos do nascimento de José, agora nós encontramos José com 17 anos de idade. Quando você vai fazer a leitura minuciosamente, o que nós não vamos fazer na live, nós vamos entender aqui que a Bíblia vai dizer no verso de número 3, assim: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica de várias cores. A Bíblia está dizendo que Jacó amava José mais do que aos outros filhos, e lhe fez uma túnica de várias cores. Essa túnica, dentro daquela cultura, quando se fala, eu não posso aprofundar porque eu não quero desviar aqui o foco, mas a maioria dos judeus, né, aqui no caso, posso pegar desse tempo para cá, a sua classe social era muito bem reconhecida através das suas vestes. A grande maioria vestia, né, um tipo de cor de roupa, né, ou um cinza, ou um bege. Estou aqui só fazendo aqui uma breve leitura. Então, alguém que possuía roupas de linho, roupas coloridas, esse já tinha um certo nível, né, de uma condição social elevada. Então, essa capa que Jacó deu para José, ela, muito mais do que apenas a sua beleza, ela é uma capa valiosa em função de ser uma capa de muitas cores. O tecido, né, nessa época, quero dizer, um tecido colorido era algo muito raro, era algo muito caro, não eram todos que possuíam. Você vai ver a Lídia lá, aquela lá em Atos dos Apóstolos, né? Ela trabalhava com púrpura, ou seja, ela servia ali e vai dizer que ela tinha uma vida abastada, porque ela lidava com esta condição. Mas aqui você pode ficar assim pensando, mas a Bíblia está narrando algo estranho, que soa estranhamente aos nossos ouvidos. Jacó fazendo uma diferenciação efetiva entre os seus filhos. Como é que a Bíblia vai trazer esse registro? Esse registro que a Bíblia traz, ele é um registro narrativo. Ele não é um registro normativo. Gravou isso? Ele está apenas trazendo uma descrição de um fato. Ele não está estabelecendo isso aqui como norma. Isso, dentro da hermenêutica, é um dos princípios que nós entendemos da veracidade da Bíblia. Deus não está preocupado em esconder falhas, erros, pecados do seu povo. Nós lemos as nações errando, as nações em suas idolatrias, as nações em suas rebeldias, mas o próprio Senhor também trazia à baila o erro do seu próprio povo. É uma prova cabal da veracidade da Bíblia. Não é um conto de fadas, onde eu e você, ao ler os textos sagrados, e só ver virtudes, só ver coisas boas,
Poderíamos estar pensando, meu Deus, mas esse povo é perfeito, esse povo nunca erra, esse povo não tem pecado. Não, Deus não está preocupado em esconder a falha do seu povo. Uma forma fidedigna de ver a veracidade da palavra do Senhor. Mas é apenas uma descrição, é apenas uma narrativa, não é uma norma que Deus estabeleceu de comportamento. Deus não está aqui aprovando esse comportamento de Jacó, muito pelo contrário. Quando nós falamos, em se tratando, por exemplo, de família, que é um caso aqui, quando você vai ler a história, embora resumida, de Isaac, foi um péssimo pai. Tanto é que houve a desavença, né? E eles nunca conseguiram resolver entre Esaú e seu irmão gêmeo. Você vai ver a história do próprio Jacó, como um pai, como educador, foi um desastre. Você vai observar até mesmo na própria índole dos filhos. Quer dizer que toda a índole deformada dos filhos é culpa do pai? Não, mas passa por esse crivo. Você vai ver a história de Davi, um homem cheio de virtudes, um homem segundo o coração de Deus, mas um homem que falhava. E você vai ver o testemunho da sua própria casa, né? A experiência com a própria rebelião do seu filho Absalão, né? As práticas dos seus irmãos, vocês vão ver que são coisas abomináveis, porque infelizmente, embora tendo muitas virtudes, né? Eles de fato erravam e erravam muito. Por isso que precisavam de serem tratados. E aqui é importante também ter essa compreensão de que esses homens, né, quando nós falamos de Davi, falamos de Moisés, falamos de Abraão, Isaac, Jacó, Paulo, parece-nos que esses homens, que esses personagens bíblicos, eles estão distantes da nossa realidade. Mas eles eram pessoas como nós. Me parece que é Tiago que vai falar de Elias, que vai dizer que, a exemplo de Elias, era sujeito às mesmas paixões. Elias chegou a um ponto do seu ministério que estava depressivo, foi para debaixo ali me fugiu o nome agora da árvore que ele estava ali, e ele desejou a morte. Ele falou, basta. Ele entrou num estado ali depressivo, né, angustiado. Então, quando nós lemos esses personagens, nós estamos falando da nossa própria história. Esses homens estão mais perto de nós, da nossa realidade, do que nós imaginamos. Nós não temos que ler a história desses homens como se fossem homens intocáveis, homens perfeitos, ter a mesma mentalidade que o mundo secular tem de seus ídolos. Quando vê seus cantores famosos, né, os seus jogadores de futebol, eles acham que esses homens são deuses, né? Eles acham que esses homens não sentem dores, não têm enfermidade, não passam por problemas. Mas bastava conviver algum tempo com essas pessoas que para eles são pseudo-deuses, parece que eles não erram, que vão descobrir que tem as mesmas falhas. São arrogantes, são ignorantes, falham, têm dor de cabeça, têm preguiça, como todo mundo. Então é importante quando nós lemos a Bíblia, a palavra do Senhor, quando nós lemos a Bíblia, amada igreja, nós estamos falando da nossa própria história. Da nossa própria história. Teve o tempo desses homens, dos patriarcas, da nação de Israel, teve o tempo dos apóstolos, hoje é a nossa geração. Eles não são de Marte, nós somos de Platão, de Plutão, e eles são da Terra, e outro é de Vênus. Não, nós somos. A Bíblia fala da história do homem, da humanidade. Nós estamos vivendo esse contexto. Se Jesus não voltar, o que é muito difícil, daqui a alguns milhões de anos, não vamos exagerar não, daqui a algumas centenas de anos, alguém vai ler a nossa biografia e vai achar o que de nós? Que nós éramos de outro planeta? Não, é a história da humanidade sendo contada. Esses homens tinham as mesmas debilidades, as mesmas deficiências que nós temos. Eles passaram pelas mesmas angústias, pelas mesmas provas, pelas mesmas situações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero aliviar o peso dessa palavra quando a Bíblia vai dizer que Jacó amava mais a José do que a seus irmãos. Eu não sou advogado aqui de Jacó, mas eu tenho assim, uma percepção do que
Eu não quero falar o que a Bíblia não está falando, ok? Não quero incorrer no erro de cometer aqui uma heresia. Mas quando nós lemos lá atrás acerca da história de José, o que me chama a atenção, talvez seja um pouco dessa diferenciação do relacionamento de Jacó com José e posterior com Benjamim, o último filho, se dá em função da história que eles viveram. A história de Jacó foi uma história a história de José, o nascimento de José, tudo que envolveu o nascimento de José, foi uma história, como você que acompanhou a live passada, foi uma história muito tensa e muito intensa, muito traumática. Ele foi o 11º filho entre os homens de Jacó. Raquel não tinha tido ainda nenhum filho. E Raquel era amada de Jacó. Então eu creio que a experiência de José marcou mais o coração. Não que o seu amor fosse diferente entre os irmãos, mas a história vivida por José foi uma história diferenciada. E depois até mesmo com Benjamim, o filho mais novo, o irmão mais novo de José. Exatamente que ocorreu ali a morte de Raquel. Então a história que se produziu sobre esses dois personagens, ela foi muito mais marcante do que os outros filhos. Isso, irmãos, é a questão até mesmo do pai, né? Você pega como exemplo, não quero aqui guardar as proporções aqui, você pega, por exemplo, dentro de uma família, nasce um filho normal, perfeito, cresce, passa por todos os processos normais, aí de repente aquela família vai ter um novo filho, talvez aquele filho venha com alguma deficiência, com alguma debilidade, os cuidados daquele pai, em função da história daquele filho, vai ser uma história de mais cuidado, uma história de mais atenção, não que ele ame um em detrimento ao outro, mas é que a história daquela criança demanda mais cuidados. Quando Jacó vai encontrar com Esaú, o seu irmão, a Bíblia vai dizer aqui, no capítulo 33, ouçam só, e levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia, Raquel e as duas servas. Olha o que Jacó fez. Veio Esaú, na percepção de Jacó, o coração dele estava cheio de fúria, né? O que ele fez? Ele repartiu os seus filhos, porque Esaú vinha com 400 soldados, e pôs as servas e os seus filhos na frente, Leia e seus filhos atrás, porém a Raquel, José, colocou lá por último, lá pelos derradeiros, dado o cuidado que ele tinha com José e com Benjamim e com Raquel. Raquel um pouco mais debilitada. Benjamim não, tá? Benjamim vai nascer depois ainda, tá? Com José, né? Uma outra razão, os outros irmãos de José já eram homens formados. Se precisasse de uma batalha, embora fosse uma batalha vencida, eles estariam ali na posição de lutar para a preservação da família de Jacó. Então, ou seja, são cuidados que envolve ali o relacionamento de Jacó com os seus filhos, ok? No versículo ainda mais, tratando da índole deformada dos seus irmãos. Nós vamos ver porque alguém que vem de José, daqui a pouco vamos entrar aqui nessa história, e tem a frieza de anunciar a morte de José a Jacó e não se sensibilizando com a dor do pai, então talvez o relacionamento de Jacó com esses filhos já estava um relacionamento mais distante. Eles já tinham conquistado sua independência emocional, já não vivia mais próximo de Jacó. À medida que foram crescendo, se tornando adultos, a tendência é o filho se distanciar mais do pai, por causa dos seus afazeres, ficavam dias fora, e José e Benjamim eram aqueles que ainda estavam próximos de Jacó
e da sua família. Então, dito esses pormenores, conseguimos aqui entender um pouco o porquê desse comportamento de Jacó com José, e ainda lhe oferecendo uma capa mostrando todo o valor com que ele tinha sobre aquele filho. No capítulo 37, voltando aqui agora a Gênesis, vamos aprofundar aqui um pouquinho mais. No capítulo 37, versículo 3, foi onde traz a narrativa de que Jacó deu essa capa de presente para José. A partir do verso de número 5, José, ele tem um sonho de Deus agora. E ele vai narrar a história para os seus irmãos. Ele vai dizer, no primeiro momento do sonho que ele teve, que ele viu ali, estava atando os seus molhos no meio do campo, e eis que os molhos dos seus irmãos se levantavam e se rendia diante do molho, se inclinava diante do molho dele, ali naquela colheita. Ele vai contar esse sonho para os seus irmãos ficam furiosos, muito mais. Alguém vai dizer aí até mesmo em alguns louvores acerca que ele precipitou de contar o seu sonho para os seus irmãos, que nós não devemos contar os nossos sonhos, porque senão vai ter levante, senão vai ter impedimento. Irmão, se Deus que deu o sonho, não tem olho grande, não tem inveja, não tem maldição, não tem nada, não tem demônio, não tem nada que pode impedir isso acontecer na sua vida, se cumprir na sua vida. É lamentável ver os irmãos com uma fé sincrética, uma fé mística, uma fé contaminada. Nós temos que passar desse nível de maturidade espiritual. Né? Lembra qual foi o profeta que estava tentando amaldiçoar o povo lá em Números? Vai falar de que eles estavam tentando amaldiçoar o povo de Deus. E Balaão, querendo obedecer a ordem de Balaque, amaldiçoa esse povo está vindo conquistando tudo, esse povo está recebendo de Deus, esse povo vai dominar sobre todas as coisas, então amaldiçoa. Ele por algumas vezes tentou se levantar contra o povo de Deus, tentando amaldiçoá-lo, mas ele mesmo vai responder: como eu posso amaldiçoar alguém que Deus já abençoou? Contra o povo de Deus não vale encantamento. Não vale encantamento. Louvado seja o nome santo do Senhor. Interessante, irmãos, eu estava ouvindo a minha preocupação de trazer esses detalhes sobre aqui a palavra de Deus, coisas interessantes, né, de edificação da sua alma. Minha preocupação, porque você vai ouvir inúmeras mensagens do livro de José, você mesmo vai ler inúmeras vezes. Os textos que nós estamos meditando, eu estou dando uma base de entendimento para os irmãos. Não estou fechando questão, a palavra de Deus ela é ilimitada, a revelação ela é ilimitada, a iluminação do Espírito Santo, né? Ela é ilimitada. Mas todas as vezes que você ouvir, todas as vezes que você meditar, você tem uma base muito sólida daquilo que nós estamos falando. Talvez a gente lê e a gente fica com dificuldade de entender e de agrupar as informações, mas aí quando a gente ouve a mensagem colocada dessa forma, com essa preocupação, eu consigo ter uma linha de raciocínio. Embora eu não consiga lembrar de tantas informações, mas à medida que eu ouvir novamente ou ler, isso já está enraizado no meu coração, no meu entendimento. É essa a minha preocupação, de dar raiz. É o que falta, né? A nossa geração carece desse nível de entendimento. Eu estava ouvindo, embora eu não gaste muito tempo com isso, de uma profetisa entregando a revelação. Eu até quero crer, irmão, que não façam isso por maldade. Eu acho que é por inocência, infantilidade mesmo espiritual. E essa profetisa estava entregando para essa irmã, e parece que a irmã tinha algum tempo já de igreja, pela fisionomia dela, né, e pelas coisas que estavam falando dela, de que a situação que ela estava vivendo era em função de uma obra que foi apresentada aos demônios, e que naquela hora Deus estava enviando um anjo onde havia sido feita aquela obra, e o mal estava sendo desfeito.
Aí é aquela comoção na igreja, meu Deus, Deus está desfazendo uma obra. Amados, mas ela é serva de Deus. Pode colocar o seu nome na boca do sapo, dentro da boca do defunto, dentro do cemitério, jogar terra de cemitério na tua casa, jogar o defunto na sua casa, construir a sua casa dentro do cemitério, isso não vai te afetar em nada. 8:1 de Romanos diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem condenação, não tem maldição, não tem nada disso. Agora, se eu aceito isso como uma verdade, eu preciso de me autoavaliar sobre a minha condição espiritual. Porque se tem alguma coisa me afetando da parte do adversário, é porque tem alguma coisa que está errada no meu relacionamento com Deus. Porque se eu estou bem com o Senhor, eu estou lá dentro do Egito, todas as pragas sendo derramadas em todos os lugares, e eu estou na minha terra guardado sem nenhum tipo de ação daquele juízo. Estou guardadinho ali, como o povo hebreu ficou dentro do Egito. Nenhuma praga tocou. Mas é triste, né? Ver ainda talvez crentes que já antigos de igreja, que não têm essa percepção, ainda não lhes abriu o entendimento para essa compreensão de saber quem ele é em Cristo. Quem você é em Cristo como igreja do Senhor. Tem gente que tem medo, né? Que de repente passa perto de uma obra que foi apresentada aos demônios. Tem medo mesmo de expulsar o inimigo, de repente, de uma pessoa que está possessa. Não, isso não é comigo, não, eu nunca expulsei. Irmão, é sua vida no altar de Deus e é no nome de Jesus, acabou. Você é crente também. Vou chamar o pastor para orar aqui em casa. Por quê? Você não ora? Porque você não tem intimidade com Deus? Você é a igreja do Senhor. O sangue de Cristo está sobre a sua vida. Você não precisa de bengala para caminhar no reino de Deus. Você é independente. Louvado seja o nome santo do Senhor. Vamos aqui aprofundar um pouco mais na palavra de Deus. Ele conta o sonho para os seus irmãos. No segundo momento ele vai contar também do segundo sonho que ele teve, de que o sol, a lua e 11 estrelas estavam se rendendo. Os seus irmãos ficaram furiosos ainda mais com ele. Mas quando ele, por causa do seu relacionamento, já por causa da sua túnica que ele já havia recebido do pai, a Bíblia vai dizer, no versículo de número 4, que eles já estavam aborrecidos com José e já não podiam mais viver com ele pacificamente. No verso de número 11, quando José conta o segundo sonho, diz assim: e seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração acerca daquilo que ele estava dizendo. Mas os seus irmãos invejavam a José. Bom, dito isso, o que vai acontecer? José tem esse sonho, estes sonhos. Só que José não tinha a mínima ideia, noção do que representava aqueles sonhos. Na realidade, o que José estava tendo eram sonhos proféticos. Era Deus entregando no coração, nas mãos de José, embora ele não sabendo de absolutamente nada, já uma revelação daquilo que Deus estaria fazendo através da vida de José, e José não tinha a mínima ideia daquilo que estava acontecendo. Dentro da tipologia bíblica, a história de José, eu não vou aprofundar aqui porque não é o nosso propósito. Aqui não é um tratado teológico, podemos fazê-lo num segundo momento. Aqui eu só quero trazer para os irmãos essa compreensão que eu disse agora em alguns minutos, tá? De fazer você compreender o fundamento do texto e você tirar suas próprias conclusões, iluminado pelo Espírito Santo.
Mas o que ele estava tendo, e dentro da tipologia, depois você pode estudar com um pouco mais de calma, a história de José, ela é riquíssima acerca da tipologia da obra da redenção de Cristo. José, ele tipifica o Cristo, tá? Eu não quero aprofundar para não trazer confusão para dentro do seu coração. Você leu aqui, ouviu, nós estávamos lendo, que ele foi vendido. Está lembrando de alguém que foi vendido ou não? Os seus irmãos os vendeu por 20 moedas de prata. Judas vendeu a Cristo por 30 moedas de prata. Vamos fazer aqui esses paralelos. Tipologia são esses paralelos guardados a proporção. E por que os irmãos de José venderam a José? José, ele era irmão da mesma família. Quem foi que entregou Cristo para ser martirizado ali pelos romanos? Foram os seus próprios irmãos. A Bíblia vai dizer qual a razão de que José foi vendido. Porque os seus irmãos o invejavam. Se alguém pode estar perguntando, por que é que os judeus eles entregaram a Jesus? Por que eles optaram por Barrabás ao contrário de Jesus? O texto vai dizer lá em Mateus 26. Faço questão de ler para os amados. Hoje você pode estar perguntando, por que é que eles entregaram a Jesus? Mateus 26. Diz assim a palavra de Deus, 27, perdão. Na ocasião de que quando eles Pilatos colocou essa proposta de Barrabás ou Jesus, né? Quem que o povo escolhia? Diz assim o verso 17, portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Verso 18, ouçam, porque sabia que por inveja o havia entregado. Sabe por que eles entregaram? Por inveja. Os fariseus, os saduceus, o povo em geral, né? Os que não se renderam à mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo, aquela nova doutrina, o entregou por uma das razões foi inveja principal. Tinha outras razões, pastor? Já tinha. Jesus veio desconstruir toda aquela religiosidade que estava sendo praticada naquele tempo. Dentro do templo, a lei de Deus, o relacionamento com Deus virou mercadoria. Quando Cristo entra dentro do templo, né, ele ali fez aquele confrontamento com os cambistas, né, com os vendedores que estavam ali dentro do templo, com a negociata que amava ali dentro do templo. Então, quando a palavra do Senhor, o templo, a casa de Deus, vira covil de ladrões, quando o templo de Deus vira lugar de comércio, quando o evangelho vira lugar de comércio, o verdadeiro Cristo, a verdadeira mensagem, ela desconstrói toda essa farsa, toda essa mentira. Os fariseus ali, eles viviam de uma performance de orar nas praças para serem observados, para serem reverenciados pelos os seus concidadãos, né? Eles gostavam daquela pomposidade. Aí vem Jesus, a verdadeira palavra, a verdadeira mensagem, desconstrói, né? Remove esse rótulo de performance, essa briga por posições. O verdadeiro evangelho desconstrói, desmistifica, desmascara esse tipo de pseudo-relacionamento, fazendo da obra de Deus mercadoria, fonte de renda. Não que Deus não abençoe, não que Deus não prospere, não que Deus honre, mas quando usa isso com um princípio
de autopromoção, de renda, de fonte de renda. Quem tem o verdadeiro evangelho, o verdadeiro conhecimento, não tem espaço nesse tipo de igreja, não tem espaço nesse tipo de comportamento. Porque quando, a exemplo de Cristo, quando se depara com essa situação, já fica evidenciado a verdadeira a diferença do que é verdadeiro daquilo que é falso. Porque Cristo, quando um verdadeiro cristão chega, a luz chega, e quando a luz chega, se é revelado o que é genuíno, o que é falso. Louvado seja o nome do Senhor. A exemplo dos fariseus, né, a performance, a vanglória de ser um sacerdote, de ser um homem de Deus, de ser reconhecido, de estar sobre os altares da igreja, de estar ocupando a posição, aquela performance rala, barata, quando chega Cristo, mostrando e dando vozes àqueles que não tinham vozes, dando valor àqueles que não tinham valor, valorizando a mulher, valorizando o pobre, valorizando o órfão, valorizando a viúva, trazendo do anonimato que de fato importava, que era o amor, que era o relacionamento com o próximo, que era a verdadeira mensagem. Isso quebra a banca daqueles que têm sido guiados por falsas motivações. O verdadeiro evangelho faz isso. Quem vive essa verdade, ela deixa muito claro onde ela chega, sem precisar de fazer força alguma daquilo que é verdadeiro e daquilo que é falso. Louvado seja o nome santo do Senhor. Então José foi entregue, foi tido como morto, e passado todo o tempo que passou, precisamos terminar a live, passado todo o tempo que passou, lá na frente, depois de ter passado por todo o processo, ele se assenta como um regente maior. Te lembra Cristo? Foi vendido, passou por todo o processo que ele passou, de humilhação, de crucificação, e lá na frente foi dado a ele um nome acima de todos os nomes. Então, dentro da tipologia, essa história é muito rica. É muito rica, não vou entrar nos detalhes porque não é o nosso objetivo, mas só queria deixar você com um gostinho aí de quero mais aí, para você meditar e buscar na palavra de Deus. Deus, irmãos, quando José agora é vendido para os ismaelitas, e ele é levado para dentro do Egito, começa a ser colocado em prática os planos de Deus. A promessa de Deus começa a ser cumprida, o sonho que Deus deu para aquele homem começa a ser cumprido agora, quando ele é vendido pelos seus irmãos. Que maravilha, né, irmãos? Deixa eu voltar aqui só uma vírgula aqui atrás. Eles intentaram matar José, não fizeram porque Rubem se interpôs. Eles lançam José na cova, vende para os ismaelitas, pegam aquela capa de José, matam o animal, suja aquela capa de sangue, leva para Jacó como prova cabal de que José havia sido devorado por uma fera. Versículo de número 23, eu quero chamar a sua atenção. E aconteceu que, chegando José a seus irmãos, tiraram a José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia. Irmãos, deixa eu fazer uma pergunta aqui para os amados. José tinha atravessado aqui o deserto, ele tinha ido para um lugar, não encontrou seus irmãos. No verso de número 17, depois de ter sido informado por um homem, ele vai para Dotã. Uma capa que eu disse no início da live, uma capa diferenciada, uma capa valiosa. O que é que José estava fazendo usando aquela capa para andar no meio do pasto, no meio dos desertos, em busca dos seus irmãos? Aquela capa que ele ganhou do seu pai, não era para ser usada em ocasiões especiais? O que é que José estava fazendo com aquela capa?
naquele exato momento, eu vou soltar aqui para os amados irmãos, e eu espero que você grave essa palavra. José, ele andava, não só em ocasiões especiais, mas José andava revelando por onde quer que ele fosse o que era valioso daquilo que ele recebeu do pai. Vou repetir, não se preocupa não, vou repetir. O que é que José estava fazendo com aquela capa valiosa que ele havia recebido do seu pai? José, por onde ele andava, ele revelava o que ele havia recebido de valioso do seu pai. Ô irmãos, vou até beber água depois dessa. Quando eles viram José, eles viram que tinha algo valioso em José dado pelo pai. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Você recebeu algo especial do pai? Então, por onde quer que eu e você nós andemos, onde nós colocamos as plantas dos nossos pés, todos vão ter que ver que há algo precioso em nós que recebemos do pai. E esse algo precioso que nós recebemos do pai, nós não andamos com ele só em ocasiões especiais. Ele faz parte da nossa caminhada. Onde quer que eu for, onde eu colocar a planta dos meus pés, aquele que estiver nesse ambiente vai ter que ver em mim a preciosidade, o valor que eu recebi, o de valioso eu recebi do meu pai. É por isso que José, ele estava com aquela capa naquele lugar. Mas ele passou por um lugar que ninguém estava vendo. Ele estava num lugar que ninguém estava vendo, mas ele estava com algo precioso que recebeu do seu pai. Ele encontrou com uma pessoa que ele perguntou a esse varão. Então, quando ele encontrou com uma pessoa, ele estava com esse algo especial, valioso que ele recebeu do pai. Quando ele encontrou com os seus irmãos, agora com um grupo maior de pessoas, ele estava com algo precioso que ele havia recebido do seu pai. Você está aí agora no seu quarto? Sozinho, na sala? Onde você está ouvindo essa live? Não tem ninguém te vendo? Mas tem que estar notório aí agora algo valioso que você recebeu do seu pai. Isso faz parte do seu comportamento. Caráter é aquilo que nós somos no escuro. É aquilo que nós somos quando não tem ninguém vendo. Essa capa valiosa que recebemos do pai, nós temos que fazer uso dela cotidianamente, continuamente. Se tiver uma pessoa do nosso lado, essa pessoa vai perceber que tem algo valioso em nós que recebemos do pai. Lá no seu trabalho, com inúmeras pessoas, lá na igreja, quando você for na igreja, todos vão ter que ver em você. Não viva sem esse algo precioso que você recebeu do pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora ele é vendido, em 5 minutos eu termino a live, tá bem? Ele é vendido pelos seus irmãos para os midianitas. Sabe como que começa o cumprimento do sonho de Deus na vida de José? Com uma decepção. É forte isso, tá, irmãos? Começa com uma decepção com seus irmãos. José se decepcionou com seus irmãos. Só que aquela decepção com seus irmãos era o início do cumprimento da promessa de Deus na vida dele. Tem que ter maturidade espiritual para compreender isso aí ou não? Tem ou não? Ele começou, irmãos, a entender, louvado seja o nome do Senhor, por causa de um rompimento abrupto. Ele foi tirado do relacionamento com seu pai. Ele foi
tirado do seu núcleo familiar, um rompimento daquilo que ele mais amava, mas era início do cumprimento do sonho de Deus para a vida dele. Meu Deus, precisamos da maturidade espiritual para digerir isso ou não? O que muitos atribuiriam isso a Satanás, ou seja, decepção, rompimento, levante, perseguição, venda, era início do cumprimento dos sonhos de Deus para a vida de José. Louvado seja o nome santo do Senhor. Escute o que eu vou falar aqui para os irmãos. Ele recebeu essa capa do seu pai, algo valioso, porque o pai reconhecia em José algo especial. Não podemos determinar o valor dessa capa. Sabemos que era algo valioso. Os irmãos de José o venderam por 20 moedas de prata. 20 moedas de prata. Escute o que eu vou te falar aqui agora. Para alguns, você vai ter valor. Para outros, nenhum valor. A nossa vida é desse jeito. Não queira buscar a todo tempo, a qualquer modo, a aprovação de todos. Alguém na sua trajetória, na sua caminhada, vai te valorizar como Jacó fez. Você vai receber capas de muitas pessoas, mas também vai ser vendido e traído por muitos. Não queira, não existe unanimidade na nossa jornada. Não queira a aprovação de todos. Isso é um princípio que o próprio Cristo disse para os seus discípulos: quando entrardes numa casa e não receber a sua palavra, saia de lá, sacode a poeira do seu pé, e a paz retorne para ti. Não queira ser unanimidade no coração de todo mundo, não. O próprio Cristo, se ele fosse unanimidade no coração de todo mundo, ele não tinha sido crucificado. Então, seja maduro. Louvado seja o nome do Senhor. Aprenda a valorizar aqueles que te valorizam e não se diminuir por aqueles que não te valorizam. Gaste tempo com quem você ama. Não perca tempo com aquele que te odeia. Recebeu aí ou não? Invista tempo com quem você que quer ficar perto de você. Para que ficar se justificando para aqueles que não gostam de você? Gaste tempo com quem você ama, com quem te ama. Louvado seja o nome do Senhor. Já José, irmãos, o princípio do sonho dele, dado pelo Senhor, começa desse jeito, com decepções, por entender que ele foi rejeitado. Irmãos, tem tombo na nossa vida que é grande. José começou o seu sonho com um tombo enorme. Irmãos, mas depois de um tombo muito grande, não dá para ficar muito tempo sentado curtindo as dores, não. Tem tombo que a gente leva, que a gente tem que levantar e prosseguir caminhando até mesmo com dores. Sacode a poeira e bora. Não é ficar lamentando e pensando por que houve o que houve. Vida que segue, povo de Deus. Se você atribuir tudo isso à miséria, eu sou a pessoa mais azarada do mundo, eu não nasci para ser feliz, se você atribuir para isso mesmo, você vai ficar perdida. Mas veja a história de José. Tudo que ele estava passando de adversidade, de luta, de desprezo, de rompimento daquilo que ele mais gostava, foi início do plano de Deus para a vida de José. Louvado seja o nome do Senhor. Vai entender isso, né? Como é que Deus trabalha? Tem uma passagem da palavra de Deus interessantíssima, quando Agar, a concubina de Abraão,
quando ela entra ali em conflito com Sara, louvado seja o nome do Senhor, ela diz o texto sagrado, no capítulo de número 15, 16, quando nasce Ismael, e ela sai humilhada por Sara, ela vai para o deserto, ela deixa a criança, porque estavam morrendo ali naquele deserto. Diz assim o texto assim, olha, capítulo 16, verso 7 diz assim: e o anjo do Senhor a achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur. Aí o anjo vai conversar com ela, tal, ela vai explicar por que ela estava fazendo ali. E o texto vai dizer assim: que o Senhor abriu os olhos de Agar para que ela visse aquela fonte. Louvado seja o nome santo do Senhor. Depois eu vou procurar com mais detalhes essa passagem. Porque Deus não fez surgir ali uma fonte de água naquele momento. Ele abriu a visão de Agar para que ela visse aquela fonte. Por quê? Porque as lutas, as provas têm poder de cegar a nossa visão daquilo que é a providência de Deus, daquilo que é a ação de Deus na nossa vida. Nesse exato momento, por isso que não dá para entender quando as pessoas falam, não conta o seu sonho para ninguém, aquela história toda, né? Aí você vai ver, meu Deus, que raridade, que infantilidade, né? Se ele não tivesse contado os sonhos, seus sonhos, como que a ação de Deus estaria agora a favor da vida de José? Tudo começou porque ele contou o sonho. E Deus transforma aquilo que eles intentavam como mal, Deus pega a maldição e transforma em bênção. Deus está no controle de todas as coisas. Quando ele chega na casa, ele foi vendido para Potifar, e aqui eu termino. Quando ele chega na casa de Potifar, ele poderia ter chegado ali cheio de conflitos, ele poderia ter chegado ali naquela situação diante de tudo que ele passou, uma pessoa completamente desmotivada, desviada, não é verdade? Do seu temor a Deus. Mas quando ele chega ali naquela casa, Potifar, ele coloca toda a responsabilidade nas mãos de José. E a Bíblia vai dizer que por causa de José, toda a casa de Potifar e todos os seus negócios, eles foram profundamente abençoados. Então esse homem que passou por tudo que passou, ele chegou na casa de Potifar e chegou sendo referencial. Ele chegou sendo um homem de confiança, um homem íntegro dentro da casa de Potifar. Por pior que tenha sido a sua experiência com seus irmãos, a experiência, né, que ele viveu ali dentro daquela casa, mas ele chega entendendo que aquilo não foi suficiente de paralisar e de mudar o seu comportamento. Ele não era moldado pelo comportamento das pessoas. Ele tinha suas próprias convicções. Então, quando ele chega na casa de Potifar, ele chega sendo referencial. Ele chega sendo alguém de confiança. E por alguém ter passado tudo que ele passou, talvez não seria esse o perfil, né, dessa pessoa. Talvez
chegasse nesse lugar, nessa condição, fosse uma pessoa desequilibrada, uma pessoa emotiva, uma pessoa sem confiança, sem credibilidade, sem equilíbrio. Não, mas ele chega lá, louvado seja o nome do Senhor, de uma forma ímpar. Sabe o porquê que ele está naquela casa de Potifar? E aqui deixa a brecha para a próxima live. Porque diante daquilo que Deus estava preparando para ele lá na frente, se ele não sabia de absolutamente nada, era necessário que José aprendesse a lidar com fartura. Seria necessário que ele aprendesse a lidar com escassez. Ele vai aprender isso no segundo momento, quando ele é lançado dentro do cárcere. E isso vai culminar no sonho que Deus dá para Faraó de 7 anos de fartura e 7 anos de miséria que viria sobre toda a terra. Então lá na frente estaria acontecendo um período de fartura e um período de escassez. O Faraó seria limitado para lidar com aquela circunstância, mas Deus está lá atrás, sem ninguém saber, movendo de uma forma gloriosa o seu trabalhar na vida de alguém, que quando chegar o momento certo, no lugar certo, Deus viria e cumpriria o que ele havia colocado em seu coração. Então era necessário que o José aprendesse a lidar com fartura na casa de Potifar e depois aprendesse a lidar com escassez lá dentro do cárcere, porque na casa de Potifar nada lhe era vedado, tinha tudo, ele não tinha falta de absolutamente nada na casa de Potifar. Tudo estava sobre a sua regência. Deu o fato que a esposa de Potifar se encanta com José, né? E José, temente a Deus e fiel a Potifar, ele foge diante ali das insistências daquela mulher. Ele foge. Infelizmente, a voz da mulher para o seu esposo tem um peso maior, né? E ela dizendo que ele havia intentado contra a vida dela, talvez para ela, talvez para ele, para Potifar, e de fato ele pode ter sido reprovado naquela circunstância, mas lá na frente tudo viria a ser descortinado. Irmãos, ele foi reprovado pelos seus irmãos. Ele foi reprovado no segundo momento, no primeiro momento pela esposa de Potifar. Ele foi reprovado no segundo momento, injustamente, por Potifar. Mas o que importa é você ser aprovado por Deus. Não importa se você é reprovado pelo homem. O que importa é você ser aprovado de Deus. Fica com essa pérola. Semana que vem nós damos a continuidade aqui dessa palavra, tá bom? Hoje extrapolei um pouquinho, né? Eu estava fazendo em 1 hora, mas eu tive que fazer um pouquinho mais extenso hoje. Meus amados, lembrando que toda segunda-feira nós estaremos aqui, tá bom? E vamos dar sequência à história de José, trazendo mais um pouco de detalhes sobre essa história tão didática, tão tremenda, que nos fora deixado como exemplo, para que nós aprendamos com os erros, com os acertos, e viemos amadurecer e crescer cada vez mais como um homem de Deus, como mulher de Deus, como igreja do Deus vivo. Isso é extremamente importante, não é tempo de meninice, aliás nunca foi, muito menos agora. Jesus está às portas, Jesus em breve voltará para buscar a sua amada igreja, e é necessário que estejamos na retidão, né, no plumo da sua palavra, sem meninice, sem performance, sem fingimento, sem viver, né, um evangelho distorcido, deformado. É por isso que nós precisamos cada vez mais mergulharmos no entendimento da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você ter ficado conosco aí até agora. Deus abençoe a todos. E até segunda-feira, se o Senhor não voltar para nos buscar. Tá bom? Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.